Pior que eu gostei, comecei a gostar mais do estilo NumPy de Docstring. Então, é uma coisa que eu não sei se eu falei, inclusive a gente vai ver um pouco hoje nessa aula de padrões de projetos, que é o seguinte: o mais importante é seguir um padrão. Não é porque a Docstring que eu mostrei aqui, que é baseada na PEP 8 e a documentação do Google lá, do Google Style, que esse é o correto, entendeu? Inclusive, não usar Docstring não é que vai estar errado também, mas é questão de boa prática, né? Aquela história de boa prática. Aí, assim, o bom é seguir um padrão. Sempre. Mesmo que não seja um padrão tão bom e tal, mas é bom seguir um padrão, né? Aí tem os seus estilos de Docstring, né? Cada biblioteca tem... Na verdade, cada biblioteca dessa, ela vai ter o seu padrão de projeto, o seu padrão de boas práticas também. Seguem aqueles princípios do Python sempre, né? Os princípios é que devem ser seguidos sempre. Mas vai ter alguma coisa ou outra, um detalhezinho um pouco diferente, né? Do padrão do Google e da PEP 8. E das outras PEPs também. Depois da lista 3 nunca mais foi o mesmo. Da do xadrez, é? Logicamente não usei o NES, mas ela é top. Ah, não usei no NES, entendi. Bom, padrões de projetos, né? Então, o que são padrões de projetos? São estruturas típicas para problemas comuns encontrados no desenvolvimento de software. Então, geralmente, quando a gente está desenvolvendo softwares, existem problemáticas que são comuns, assim, e aí existem esses padrõezinhos que foram criados e são seguidos, né? Que eles estruturam bem a forma como vai resolver. Às vezes a pessoa, até sem conhecer o padrão, a pessoa faz o padrão por ele ser intuitivo e ser um jeito prático realmente de fazer. Quando você vai olhar, eita, isso aqui eu estava usando esse padrão sem saber. Como a gente vai ver um deles aqui hoje. Então, eles são modelos, né, são moldes ou guias que são adaptados às necessidades específicas de cada projeto. Então, é um template ali, é um padrãozinho a ser seguido, né, que você também pode moldar um pouco, adaptar um pouco. Templates para como resolver problemas que podem ser usados em muitas situações. Bom, então as características é a reusabilidade, soluções comprovadas, né, que você pode reutilizar para problemas que são frequentes, já falei disso, né, são problemas existem problemas que são recorrentes. Eles objetivam também a abstração, eles fornecem uma maneira de abstrair, sempre quando você está trabalhando com desenvolvimento de softwares, uma boa solução para simplificar as coisas é você abstrair um pouco, né? O que é abstrair, se vocês ainda não entenderam um pouco o termo? Vamos imaginar um problema de engenharia civil. Quando o engenheiro ele vai calcular aquela estrutura uma estrutura de concreto, o concreto ele tem cimento, tem areia, tem brita. A própria areia ela tem uma granulometria diferente. Existem os tipos de grãos que compõem aquela areia. Então, seria uma coisa absurda você querer resolver aquilo do jeito como era para ser. Imaginar que a viga de concreto, ela é cada pedacinho daquele de grão de areia, junto com o cimento, junto com a brita. Então, na engenharia civil, a gente imagina que aquele material é homogêneo. É um material homogêneo, como se fosse uma substância que foi misturada ali, ela é toda homogênea, certo? Isso é uma abstração, entendeu? Da mesma forma, quando a gente vai trazer problemas para o computador, a gente também tem que abstrair. A gente não precisa representar da maneira mais fiel possível. A gente, quanto mais abstrair, mais simples fica aquela solução, né? Certo? E clareza e eficiência, porque todo padrão de projeto ele vai promover as boas práticas, né? Uma codificação mais clara e eficiente, né? Porque o padrão de projeto ele já vai forçar a pessoa a seguir aquele modelo que ele vai promover, né? Práticas mais claras e eficientes.
Então, por conta disso, né, soluções eficientes, melhoria na comunicação. Por exemplo, essa questão da melhoria da comunicação é muito interessante. Tipo, existem frameworks que eles também seguem padrões de projeto. O próprio framework, ele exige um certo padrão de projeto, mas ok, vamos seguir esse padrão de projeto. E aí, uma vez que toda a equipe está trabalhando naquele padrão de projeto, a comunicação fica bem mais clara, bem mais simples. Por exemplo, não sei se vocês conhecem o padrão MVC. Deixa eu escrever aqui na tela. Costumamos fazer... Model fica View muito Controller? Isso, Model, View e Controller. Aqui com o mouse fica horrível. Eu gosto de fazer isso quando eu estou no tablet ou na mesa digitalizadora. Mas aí tudo bem. Aqui eu não estou, mas... M de Model, V de View e C de Controller. Esse é um padrãozinho que existe, né? Um padrão de projeto que existe aí. Alguém já falou também aí, já conhece um pouco. E lá onde eu estou trabalhando, a gente utiliza esse padrão de projeto aí. Então, muitas das vezes, quando a pessoa está com algum problema e já trabalha muito com esses subsistemas, às vezes o cara não está nem trabalhando com aquele sistema, mas por causa do padrão de projeto, a comunicação fica muito mais fácil. Dizer, isso daí com certeza é na Edit, na View, lá do Edit. Ele nem sabe como é essa View, mas ele sabe mais ou menos como funciona ali por trás a coisa, entendeu? Então, essa questão da comunicação é isso. E, nesse sentido, também vai facilitar a manutenção e escalabilidade. Toda a equipe trabalhando com o mesmo padrão de projeto, você, às vezes, é designado, às vezes a pessoa entra de férias, aí você tem que assumir o papel da outra pessoa, mas você nunca trabalhou naquele sistema específico. Porém, como segue o mesmo padrão, né, aí fica fácil de se adaptar à equipe. Então, evita a reinvenção, né? A pessoa chegar lá e querer reinventar coisas que já existem, soluções que já existem lá. E as boas práticas sempre. Beleza? O Django é diferenciado. Tinha isso em alguns tutoriais. É o padrão do projeto Django. Sim, o MT... Só que ele é basicamente limitado aos frameworks webs do Python. Esse, porém, aí. Uhum. Eu não gosto de... Vocês sempre levantam a questão do Django, né? Eu sou muito fã do Django, não. O Django chegou aí para querer quebrar o PHP, mas o PHP segue firme e forte aí. Pô, Não gosto muito de PHP também. Da web já é feita em PHP. Fomos obrigados, né? Entendi. Por isso que fala muito do Django. Tá. Bom, vamos falar do primeiro padrão aqui, o padrão iterador. Faz 30 anos, Pedro, que dizem que o PHP vai morrer. 30 anos. Tá ligado? E os programadores de linguagem que diziam que o PHP vai morrer, a linguagem deles morreram e o PHP continua firme e forte. Isso mesmo, Eu gosto muito do Next também, Next com Node, mas o PHP também é muito bom. Tem algumas problemáticas, mas isso é um outro papo para um outro momento. Depois no final da aula talvez a gente converse sobre isso. Deixa eu continuar. O padrão iterador. Esse padrão, justamente aquilo que eu falei, é recorrente a gente querer iterar um array, uma lista, alguma coisa, né? Então, existe esse padrão aí, que é um design comportamental, que permite percorrer os elementos em uma sequência, né? Uma coleção ali. E o natural, quando é uma linguagem de baixo nível, você realmente vai lá, percorre todo o array, ponteiro, aquelas coisas todas. Mas aí na linguagem de alto nível a gente tem certas lógicas aí, uma interface ali que melhora ali o tratamento, né, sem expor os detalhes do que a gente está precisando fazer. Em vez de a gente se preocupar em como ter que fazer
e aquela iteração, a gente só se preocupa em iterar de fato, né, já que a gente está trabalhando com alto nível de linguagem. Então, vamos lá. E como é que o Python traz isso? O Python traz isso por meio dessas duas funções, métodos mágicos, né? Funções não métodos. O iter, o next, e aí tem essa exceção, beleza? O iter, ele retorna o objeto iterador, aquele objeto que a gente quer iterar. Dependendo da sua lógica, é interessante criar uma classe exclusiva para o iterador. Pode falar, Rickben. Esse padrão iterador é um padrão de projeto, professor? É um padrãozinho de projeto. É uma outra coisa, não é que a gente, num trabalho, num projeto, a gente não é que vai usar um padrão apenas de projeto. Existem padrões de projeto como esse que são padrões específicos para uma certa problemática. Por exemplo, essa problemática de você percorrer uma sequência. Entendeu? Então, esse é um padrão muito utilizado para isso, para a gente percorrer uma sequência. Existem vários padrões de projetos que a gente pode utilizar num mesmo projeto, entendeu? E aí se torna o padrão genérico ali da sua equipe é seguir certos padrões de projeto. Beleza? A gente vai ver isso melhor na prática aqui, viu? Daqui a pouco. Mas assim, só explicando, né? O next, ele deve retornar o próximo elemento da iteração. Ou, se chegar no final, né? Ele levanta essa exceção para o Python ali saber que é para parar de iterar, certo? Então, vamos ver isso na prática no VS Code. Eu não sei se eu abri já. Descartar, eu estou só arriscando, né? Não tinha aberto o VS Code, mas abri rápido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu fiz umas atualizações no xadrez, tá? Vocês têm o Git dele, né? Deixa eu ver aqui, aulas. Aqui. Iterador. Bom, aqui está exemplos simples de interação. Por exemplo, utilizando chave-valor de um dicionário. Então, a gente tem um dicionário aqui e a gente quer iterar. Aí, como é que a gente faz? A gente faz assim, né? For, in, e aqui, ó, isso daqui é um padrão iterador que o Python já traz. Entendeu? Ou seja, por trás, a gente não quer saber como vai percorrer como é que vai tratar, a forma que vai tratar esse dicionário. Mas a gente faz isso com o itens, esse método aqui, itens, e o que é que esse método vai fazer? Ele vai me retornar um chave-valor, né? Aí esse que eu coloquei aqui embaixo, lembrar de falar do dict, do próprio dict, do keys, do items e do values. O que é isso? Se eu passar só o dict aqui, né? Se eu fizer assim, ó, for, sei lá, qualquer coisa, eu vou chamar de A, in, e o próprio dicionário, a capitais, ele vai me retornar só as chaves, tá? E eu dar um print A. Quando eu faço dict ou keys, ele me retorna as chaves. Se eu faço items, ele retorna o chave-valor. E se eu faço values, ele vai me retornar só o values. Então, se eu pego aqui e faço assim, ponto values, ele vai me retornar Paris, Roma, Madrid, ok? Se vocês não sabiam, estão sabendo agora. Não sei se vocês viram isso na parte de programação estruturada. Devem ter visto, né? E se viram, estão relembrando agora, beleza? Eu achei interessante relembrar isso. Que isso é justamente o iterador interno do Python, certo? Então, a gente pode iterar um dicionário, a gente pode iterar um array, aí o array do NumPy, eu peguei aqui o array do NumPy, e aí eu faço o próprio array, ó, passando o próprio array, porque esse método aqui, array, ele já vai tratar essa forma de iterar. E aqui também o data frame do Pandas,
ele também tem esse método iter-rows, né? Tem outros também, tem outros métodos para iterar, mas o mais utilizado é o iter-rows, né? Vocês conheciam esses métodos aqui, né? Sim, sim, sim. Se eu não me engano, também tem o de iterar pelas colunas. Isso, esse aqui é pelas linhas, tem pelas colunas também, certo? Se a gente for o data frame, quem disse que não conhece, não lembra, a gente pode ver na data frame. A gente pode ver na documentação do Pandas, ele vai trazer para a gente os métodos aqui. Cadê? É porque tem um bocado de coisa, mas tá por aqui. Cadê? Deixa eu pesquisar aqui o iter-rows para ver se já tá por aqui. Pronto. E um negócio que eu não Aí tem o sabia... iter-tuples para passar pelas duplas. Aí tem o items também, que nem o keys e o items, que é que nem o do... Como é que é? Do dicionário, certo? Aí tem vários outros. Pode falar. Um negócio que eu não sabia é que essa documentação aí é baseada nas docstring. Os caras praticamente copiaram e colaram. Sim. Não, é muito isso mesmo. Muita documentação que vai para o site é a própria docstring. E ficou bom, e ficou massa. Porque qual é a ideia da docstring? É mostrar para o próximo, ou para você mesmo, né? Para o próximo programador ali, ou até para você mesmo. Eu estava até comentando, não sei se foi em aula, se foi com algum aluno, mas eu dizendo que recentemente eu estava consultando a minha própria docstring, que era um código que eu tinha feito muito tempo antes, eu não lembrava mais direito como é que usava. Aí eu consultei a própria docstring que eu tinha feito. Entendeu? Já serviu para mim mesmo. Aí, e a ideia da documentação no site também é mostrar para quem está querendo aprender ali, programador, né? Então, nada mais justo que colocar uma coisa parecida, né? Na docstring e na documentação. Peraí. Tá, aí aqui, esse iterador é o iterador que já vem com essa biblioteca, né? Do Pandas, esse é o iterador que já vem no NumPy. E esse iterador aqui do items e esses outros que eu mostrei é os iteradores que já vêm no próprio Python, né? Mas a gente também pode criar os iteradores que é com aqueles métodos que eu falei, o iter, o next, e no next a gente chamar o stop iteration. Então vamos entender aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Ó. A gente tem a classe aqui contador, e a ideia do contador é ele retornar ali uma contagem, do número mais baixo até o número mais alto. Então, eu peguei aqui baixo, alto. Talvez esse nome não esteja tão interessante assim. Posso mudar. Mas aí vamos ver aqui. Depois a gente muda. Refatora, né? O iterador, ele... Deixa eu só fazer isso aqui. Um int. O iterador, ele... Cota inferior, cota superior. Pode ser. Deixa eu ver aqui. Beleza? É tipo um range, é uma repetição do range. Aí, mas só para vocês entenderem como fazer isso aqui, como criar o seu próprio iterador, tá? Existem vários iteradores, você pode criar vários métodos para iterar, tá? Para intervalo, pode ser também. O nome aqui, intervalo? Mas vamos primeiro ver, depois a gente refatora. Vamos primeiro ver aqui. No iter a gente vai retornar o próprio objeto, certo?
Mas o que é que a gente faz aqui? Tem esse atual, que eu quero pegar, o atual ele vai fazer a contagem, né? Ele vai pegar o número que a gente quer retornar e atualizar ele sempre. Então, a gente vai começar pela cota inferior. Então, o iter, ele vai retornar o próprio self, sendo que o self ele vai pegar a cota inferior, certo? E transformar no atual. Aí no next, o que é que o next faz? Ele vai atualizar o valor, ele vai passar o valor à frente, só que se chegar no último, ele vai lançar aquela exceção, essa exceção aqui. Então a gente vai ver se o atual ele chegou na cota superior. Nesse caso ele vai chegar a 1 a menos, né? Então a gente pode mudar aqui para menor ou igual, para ele chegar até a cota superior, nesse caso. Aí ele vai verificar se o atual ele chegou na superior. Se chegou na superior, ele vai passar aqui, não, se chegar na superior não, se passar da superior, né, ele ainda chega, com igual ele ainda chega, ele ainda entra. Se passar da superior, aí ele vai vir para cá, para a exceção, né. Bom, mas enfim, se não chegou na superior, ele vai pegar o atual e vai dar um mais um, basicamente isso. Só que ele retorna aquele número, né. O next ele tem que fazer isso, ele tem que retornar um número que é aquele número atual, certo? Aí a gente faz isso, a gente retorna o número atual, porém a gente atualiza, né, aquela contagem do objeto. Então aqui no objeto a gente vai atualizar, mas no next a gente retorna aquele número que era o anterior, certo? E aí ele vai fazendo isso. Aí vamos ver rodar aqui, para ver se deu tudo certo. Ó, aí ele fez, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e o 6, que foi o objeto que a gente criou aqui, ó, de 1 ao 6, beleza? De 1 a 6, for in contador, que é um objeto aqui do contador. Aí observa aqui, a gente não está chamando nada disso aqui, ó. O Python, ele próprio cuida de fazer essas coisas, entendeu? Então, isso daqui seria mais um back-end, o operador aí da sua biblioteca, ou até você mesmo fosse fazer, não vai se preocupar com isso mais, você só vai se preocupar em iterar. Aí eu faço um for, a gente está usando o for aqui, mas existem outros iteradores, né? Certo? Mas o for é o mais comum aqui, fica o mais simples de entender, beleza? Então, quando a gente faz isso para o Python, ele já vai automaticamente chamar o next, ele vai fazer o iter, né? Ele vai chamar o iter, e quando for para a próxima iteração, ele chama o next, e vai chamando o next até chegar na exceção. Quando ele chegar na exceção, ele interrompe o for. Beleza? É basicamente um range. Sim, aqui a gente cria um range. Só que o range você coloca quantos você quer, né? Assim, o segundo valor do range é quantos você quer, né? Aqui a gente coloca qual é a cota máxima mesmo, qual é até onde ele vai parar. Não é assim? Ou eu estou enganado? Mais ou menos, ele vai até. Ele Estou vai enganado? até um número um pouquinho menor A cota inferior. O segundo. Por exemplo, se eu dizer que colocar no A cota segundo inferior argumento ele 10, ele considera, vai até o 9. a cota superior ele não chega e Ixi, você pode colocar um pulo. tem muitas vozes aí. Tem muitas vozes, eu não entendi nada. É range 10, aí ele vai fazer automaticamente de 0 a 9, né? Aí de 1 a 11, aí ele vai fazer até o menor que 11, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E quando coloca 3, ele coloca qual é o iterador, né? De 5 em 5, né? Entendi. Então é basicamente um range, Só que o range ele ainda pega isso aqui que é o de quanto em quanto ele vai, né? Não é isso? É isso mesmo.
Só que o range, pelo que eu vi, em vez de ser um menor igual, é um menor, né? Que eu coloquei aqui, ó, ele coloca aqui o 11, aí ele foi até o 10, né? O da gente, se a gente fizer assim com igual, ó, fizer até o 11, ele vai até o 11. Deixa eu ver. É do 1 a 11. Fizer assim, esse negócio fica todo bugado, né? Ó, aí ele foi até o 11, ó, do 1 a 11. Beleza? E aqui só iria até o 10. Mas é isso, é quase um range, né? É a mesma ideia do range. Só que não tem aquele terceiro argumento. Se a gente quisesse, a gente também colocava aqui o terceiro argumento. Aí para fazer opcional é o... A gente pode chamar de iterador, né? Para fazer opcional, a gente tem que colocar assim, né? O tipo igual a 1. Quer dizer, assim não. Assim. O asterisco seria para pegar todos aqui e depois dividir, né? Mas assim eu acho que já vai. Aí aqui colocaria o iterador. E aqui seria mais igual o iterador. Pronto. Já ficou um range. E se fizer assim, ó, fica exatamente o range. Vamos ver se funciona. Ó, ele já ficou até o 10. E se eu fizer aquele exemplo lá, cadê? Esse aqui, né? Zero, 5. Foi isso mesmo? Foi, né? Até o 25. Ok. Beleza? Então, o range basicamente é isso, tá? Basicamente é desse jeito que ele é feito. Tranquilo? Aqui a gente cria um range na mão, mas a gente pode fazer outras coisas, né? Certo? O exemplo aqui é simples só para vocês entenderem. Bom, vamos seguir. Aí agora o padrão decorador é um padrão muito bom também. Uma outra coisa, existem vários e vários padrões. Antes de começar aqui com o decorador, no livro lá, deixa eu ver, tá aqui a apostila, né? Em algum canto. Ou não tá aqui? Deixa eu ver. Não. Aquela apostila aqui é do NES, tá? Vocês sabem se tem aqui ou não? Se não tem, tá errado. Era pra ter, eu achei que tinha. Acho que não tá aí, não. Tá não, né? Bom, vou ter que me lembrar de fazer isso. Acho que no repositório tem, né? Deixa eu ver. A gente tem no versão de outra turma. Aliás, de álgebra linear. Poxa, aqui é porque é tanto repositório para eu achar agora, mas eu lembro que o Arthur colocou. Deixa eu ver aqui nos mais antigos. Acho que tem um repositório que é o de material. Lista 3, lista 3. Tá, não vou achar aqui. Deixa eu ver aqui se tem. A apostila deve estar aqui. Pronto, essa apostila aqui, ó. Mais fácil, só lembrei depois. Nessa apostila aqui, ela traz um livro muito bom. Deixa eu ver aqui na referência. Ah, não tá aqui na referência? Bom, não tá aqui na referência, mas o livro é esse. Tá, eu vou passar para vocês. Achei que tava, né?
O livro é esse aqui, só que esse aqui está em inglês, mas ele tem em português também, tá? Aí ele tem diversos padrões de projetos. Design Patterns. Esse aqui, ó. Acho que ele tem uns 20 e aqui, ó, esse capítulo. Ele tem uns 20 ou mais padrões de projeto aqui, ele trata. Esse daqui tá em inglês, mas tem em português, tá? Eu vou passar umas referências para vocês. Eu achei que tinha na apostila. Achei que tinha, mas não tem não. Existem vários padrões de projeto. O livro já traz um bocado. Aí aqui a gente tá vendo os principais, os que são mais utilizados, tá? Mas existem outros que também são importantes, mas a gente, pela quantidade de horas aula, não dá para a gente cobrir todos eles, tá? Mas vamos seguir. O padrão decorador, ele é um padrão de design estrutural que ele permite você adicionar novas funcionalidades a objetos e funções de forma dinâmica. Que a ideia de objeto é essa, né? A gente dinamicamente pode alterá-lo. Então a gente traz uma alternativa flexível às subclasses, estendendo funcionalidades. Em vez de você modificar o objeto ou a classe original, envolve a criação de uma nova classe decoradora que embrulha o objeto, fornecendo funcionalidades adicionais. Esse embrulho é feito em tempo de execução, que torna a abordagem muito flexível. Vamos lá para o VS Code. Essas coisas é melhor de explicar na prática. Aí existe o clássico, mas o Python ele traz uma solução bem mais elegante, tá? Como é o decorador clássico? Tranquilo, Gabriel? Como é o decorador clássico? Vamos lá. A gente tem a classe livro. Aí eu coloquei aqui título e autor. E tem um método exibir. Aí ele fala aqui, ó, título tal, por tal autor. Beleza. Aí aqui está o nosso decorador clássico. Como seria o decorador clássico? Ele tem um livro dentro dele, e aí ele pega uma página. Essa aqui é a ideia do marcador. E aí ele sobrescreve sobrescreve não, porque ele não tem herança. Mas ele também tem uma função, um método exibir, e aí ele chama o exibir do livro, e ele adiciona uma nova funcionalidade aqui, ó, que seria colocar qual é a página que ele está marcado. Então, essa é a ideia clássica do decorador. Ele está chamando aqui, ó, ele está encapsulando o livro. Isso aqui seria o nosso back-end, assim, back do back-end mesmo aqui. Tipo, a gente não veria isso, a gente só veria o decorador. No decorador, eu sei que ele tem um exibir dele, a gente encapsula isso, chamando aqui, né? A gente não quer saber como é que o livro faz, a gente só chama, e depois a gente coloca uma outra funcionalidade. A ideia clássica do decorador é essa, mas o Python ele tem uma forma melhor, que a gente vai ver já. Então, seria isso aqui, ó. O meu livro, eu coloquei aqui o livro do Crônicas de Gelo e Fogo e o autor. E aí, eu coloco um marcador, que seria nessa página 45. Aí, eu dou um print meu livro e o print do marcador. Vamos rodar aqui, só para ver. Então, ó, o print do livro e o print do marcador, marcado na página 45. Então, esse marcador, ele está incorporando a funcionalidade ao exibir do livro. Só que qual é uma das problemáticas? Como não há herança aqui, como não dá a ideia de herança, às vezes isso engana, porque você pensa que tem uma certa herança ali, mas não tem. Então, se a gente quisesse, por exemplo, fazer isso aqui, ó, o livro com marcador, achar que ele também é um livro, e chamar o autor, ele vai dar um erro, porque não existe autor no marcador, né? Existe o autor do livro, certo? Aí, existem formas de contornar, por exemplo, se a gente pegasse a classe marcador e fizesse dessa forma aqui, ó, usando o getAtt. Esse getAttr, eu já mostrei também nos métodos mágicos lá no comecinho, mas eu vou explicar de novo. O Python chama ele quando ele não acha um atributo, que seria exatamente isso aqui. Esse atributo não tem nessa classe, mas se essa classe tiver o getAtributo, desse atributo, ele vai chamá-lo.
Aí a gente pode fazer dessa forma aqui, ó, chamando marcador, fazendo isso. Se a gente jogar esse print aqui para baixo, ele vai parar de dar erro. Ele até está acusando o erro, mas eu acho que é do Pylance. É, do Pylance. Acho que assim rodaria. Deixa só eu tirar esse aqui. Ah, mas o marcador... Tá. Deixa eu fazer assim. Jogar essa classe aqui para cima. Por que está falando que está errado? Não, mas eu não já comentei aqui. Ah, porque ainda está aqui, tá. Peraí. Tirei daqui. Pronto. Aí assim corrigiria o erro. Se eu rodar, aí ele vai buscar ó, o autor. Mesmo eu estando nesse objeto aqui de marcador, ele ainda consegue buscar o autor. Por quê? Porque no getAttr do atributo que ele não achou, ele vai chamar o getAttr da classe livro. E aí no livro tem. Então, essa é uma forma que poderia contornar, mas é meio estranho, porque e se o livro também não tiver, né? Não tá tão, isso é como se fosse uma gambiarra, né, para tentar ajeitar isso aqui, certo? Então, eu vou dar um Ctrl Z agora, essa é uma das problemáticas do marcador clássico. Como não tem herança, cadê? Ctrl Z, pronto. Beleza? Então, como é que a gente faz? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui, antes de ir para o... Pronto. Aí tem os decoradores do Python. O Python ele possui uma estrutura similar do decorador padrão, porém, ele, em vez de encapsular as classes, ele encapsula métodos e funções, permitindo extensão da funcionalidade dos mesmos. Decoradores são amplos utilizados para login, checagem de autorização. O que é login? Login é o registro de log, como é que se diz? Um histórico, né? É um log do uso ali de algum usuário, das ações que um usuário realiza dentro de algum sistema, de alguma coisa. Isso é login. É você registrar todas as atividades. Pode registrar até clique de mouse, o que é que ele pesquisou, o que é que ele digitou, entendeu? Isso é o login. Checagem de autorização e autenticação, performance benchmark, cache, gerenciamento de contexto. Então, tudo isso a gente pode utilizar decoradores. Porque a ideia do decorador é você pegar um método que ele já existe e poder fazer coisas. O que seriam essas coisas? A gente conseguir realizar alguma ação antes do método ser chamado e ou depois do método já ter realizado as suas funções. Então, por exemplo, a questão de autorização, antes de necessariamente chamar aquele método ou aquela função, a gente pode autenticar, né? A gente pode verificar se aquele usuário que está tentando chamar aquela ação, ele tem a autorização, ele tem privilégios para poder chamar aquela determinada ação, entendeu? Então, com o decorador, a gente pode utilizar isso. Isso eu acho que foi o que eu acabei de explicar, né? A função deve receber... sim, aqui está explicando um pouco mais aqui. O decorador, ele recebe a função que a gente quer criar o decorador, né? Encapsular, e retorna a função que executa o método. Vamos ver isso na prática, como é. Então, primeiro, a gente já viu esses decoradores com propriedade. Lembra daquela questão dos métodos getters e setters, né? Em vez de fazer o getter e setter na mão, a gente tem esses decoradores nativos do Python, certo? O professor não entende muito bem o que seria. A gente vai ver agora. Isso é um decorador. No Python a gente usa esse arroba. Várias linguagens, na verdade, usam o arroba para fazer o decorador, certo? Aí, no caso, esse decorador específico de propriedade do Python, na verdade, ele faz coisas bem mais além, bem mais obscuras do que o que a gente vai fazer, tá? Mas eu só trouxe aqui como exemplo de decoradores que já existem no Python que a gente já viu.
A gente vai ver na prática o decorador aqui, ó. Nesse aqui a gente vai ver melhor como é um decorador que a gente quer fazer. Mas assim, só para mostrar, só para lembrar os decoradores que a gente já criou. Aqui quando eu faço pessoa-nome, em vez de eu estar acessando o nome, né? A gente está acessando esse decorador aqui. E nesse decorador, o que é que ele faz? Ele retorna o nome, mas a gente poderia fazer outras coisas. Lembra quando eu expliquei naquela aula de decoradores, acho que é a aula que tinha encapsulamento e propriedade, um negócio assim. Aí eu falei, por que isso? Por que um método get e um método setter? Primeiramente, quando a gente quer mostrar, quer um atributo que não é bom o pessoal que está chamando aqui está acessando ele diretamente. Outra coisa é que, por meio disso, a gente pode fazer certas coisas, questão de autenticação mesmo, de login. Eu quero sempre registrar quem for acessar o nome. Então, eu poderia ter uma classe de log e aqui chegar e registrar, ó, fulaninho de tal, porque aqui vai perder um tempinho fazendo isso, mas, por exemplo, seria uma importação, mas aqui eu vou criar aqui mesmo, né, nesse código. Mas seria uma classe de login. Uma classe de login. Eu não vou fazer nada, eu só vou dar um pass. Ela seria importada de outro local. Uma classe que eu criei só para e deixar registrado no banco de dados. Mas chegaria no login e Ô, professor, acessar. Oi, o seu áudio está travando. tá travando, é? Deve ser a internet aqui. Bom, mas vocês entenderam, tipo, aqui vai ficar dando erro porque eu não criei essa classe. O áudio do senhor está Mas, tipo travando. assim, eu posso... Ainda tá travando? Oi, oi, oi. Deixa eu sair e entrar de novo. O áudio está desligado. Agora, estão me ouvindo? Agora sim. Tá. Alguém falou do intervalo já, né? Vamos puxar um pouco, porque eu não vou chegar, não vou até o final, não, também. Até às 6 horas. A gente acaba um pouco antes, beleza? Estão de acordo ou querem intervalo? Professor, eu vou ter que sair mais cedo de qualquer forma, mas pra mim tanto faz, então. Tá, beleza. Bom, aí eu estava querendo mostrar aqui, só que vai perder muito tempo para criar essa classe de log, mas assim, a ideia de criar um método getter, nesse caso, seria para, por exemplo, uma das ideias seria registrar quem é que está pegando esse nome. Aqui o método setter também poderia registrar quem é que está colocando um novo nome, entendeu? Então, isso seria uma ideia de criar um decorador, né, para login, entendeu? Aí não só para login, né, como eu estava falando, autenticação, etc, etc. A ideia é, tipo, em vez de apenas pegar o nome e setar o novo nome, né, setar o novo nome aqui, ou então dar um getter no nome aqui, retornar o nome, a gente poderia fazer outras coisas, né, além disso. Enquanto que se a gente não cria isso, se a pessoa só faz pessoa get nome, ele só vai chamar o nome diretamente da classe aqui e acabou, a gente não tem mais nada, né? Aí se a gente precisa fazer alguma coisa, lembra da história da idade, se a pessoa quer setar uma idade, a gente tratar essa forma de setar a idade, não poder setar uma idade negativa, por exemplo, entendeu? Existem essas nuances, né? Aí depende de cada
de cada regra de negócio ali do seu sistema. Então, existem situações que a gente precisa controlar essa forma de buscar um atributo e também a forma de setar um atributo, né? Setar um novo valor para aquele atributo. A gente pode querer controlar isso. Aí, se a gente quiser controlar, a gente tem que fazer esses caras, né? O método get, o método setter, certo? Que seria criar funcionalidades e essa é a ideia da... Deixa eu voltar aqui, ó. Essa é a ideia, ó, permite adicionar novas funcionalidades a um método que já existe, uma função ou um método que já existe. Então, aqui, tipo, o método de setar um novo nome. Na verdade, não é bem um método, é um acesso direto, né? Mas aí, assim, a gente quer tratar isso, né? Quer controlar essa forma de setar um novo nome. E aí a gente pode fazer aqui várias coisas, né? Certo? Quem não entendeu? Quem entendeu, na verdade, né? Quem entendeu? Ah, pode falar. Eu não entendi. Não entendeu? Deixa eu colocar a idade aqui para ficar mais fácil. Porque o nome, realmente, o nome pode ser basicamente qualquer coisa. Mas, por exemplo, se uma pessoa ela tem uma idade, é um inteiro. Self, idade, igual idade. Vou mudar para a idade, tá? O nome eu vou deixar sem... O nome eu vou deixar até assim. Por que esse cara tá reclamando aqui? Ah, tá. Porque eu tava dizendo que aqui retornava um... Nova idade. Idade, nova idade. Aí, veja só. Beleza, eu só fiz trocar para a idade, certo? Aí, o que é que acontece? Eu quero controlar essa forma de setar a idade, porque eu quero que o cara não possa colocar uma idade negativa. Porque dessa forma que eu estou fazendo aqui, ó, pessoa, nome, ele vai me dar print, pessoa, idade, ele vai me dar idade, aí eu boto aqui, ó, pessoa, ponto, idade, igual a 23, aqui eu vou printar de novo, pessoa, idade. O que é que vai acontecer? Primeiro ele vai printar o meu nome, aí depois a primeira idade que já foi setada aqui de início, e depois uma nova idade. Mas se eu pegar essa nova idade e fizer assim, ó, ele vai deixar, né? Certo? Então, com o decorador, eu posso controlar isso, ele permite eu controlar isso aqui, ó. Então, eu posso pegar aqui, ó, if, nova idade, ficou novo, né? Deixa eu botar nova. Nova idade for menor do que 0, for maior do que 0, ele vai setar. Se não, else, eu vou dar um print. Não é permitido. Poderia levantar uma exceção, né? Mas dá um print aqui, não é permitido idades negativas. Então, dessa forma, a gente, com o setter, a gente consegue controlar. Ó, agora eu vou rodar. Eita, faltou 2 pontos aqui do else. Ó, agora eu vou rodar, ó, aí ele não deixou. Ele mandou a mensagem que não é permitido e a idade continuou 18, ele não alterou para os 23, entendeu? Se não tivesse esse setter, se fosse feito direto com idade, ele ia mudar, né? Então, como é uma forma
uma forma de a gente controlar isso pelo método set. Da mesma forma, a gente pode controlar o método getter. Conseguiu entender? Entendi, sim. Pronto. Aqui a gente pode fazer N coisas, né? Isso aqui é só um exemplo, mas existem N coisas. Existem sistemas aí que você tem que fazer um total controle daqueles atributos que estão sendo alterados ali. Então, aí você faz, tipo, qualquer coisa que a gente quiser, qualquer lógica que a gente quiser aqui, antes, né, de setar realmente o novo valor. A gente pode criar várias coisas aqui, várias regras. Tá entendendo? E até para setar um novo valor, poderia mudar alguma coisa, por exemplo, por regra, essa idade ela vem como uma string, em vez de vir como um int. Então aqui eu pegaria e fazia assim, né? Int novidade, né? Entendeu? Para ele aceitar que essa novidade também venha como uma string aqui, né? Enquanto que se não tiver esse controle, aqui teria que pegar a novidade e fazer assim já, né? Enquanto que se não fizesse controle, não tem como, né? Se o cara chegar aqui, se não tivesse esse método setter, e eu chegasse aqui e colocasse pessoa, idade e botasse uma string, quando eu fosse trabalhar com essa idade como se fosse um inteiro, ele não ia trabalhar, né? Ia ser uma string. Tá entendendo? Já dessa forma, não. A gente consegue controlar isso e contornar essa situação. Beleza? Isso são só exemplos de como a gente já usa decoradores, né? Eu já mostrei esses decoradores aqui do setter e do getter. Tem o do remove também, né? Delete. Mas aí, ó, quando a gente quer criar decoradores, como é que a gente faz? Esse aqui é um exemplo clássico de um decorador. O decorador, ele sempre vai ter essa cara aqui, que seria tipo a função que você escreve do decorador. Quer dizer, a função que você encapsula, essa é a função original, né? Essa é a função original aqui, é a função de soma, certo? Essa é a função que a gente quer encapsular. Aí você tem a função que você cria novas funcionalidades. Esse wrapper aqui é as novas funcionalidades que a gente está acrescentando. E aí você tem a função do decorador propriamente dito, que ela sempre vai encapsular as outras funções, certo? E aqui, ó, esse func aqui é a nossa soma. Então, vamos por partes. Primeiro, a função. O que é a função que a gente quer encapsular? A função de soma, beleza? Função de soma. Aí, nesse wrapper, a gente está pegando os argumentos de forma de listas ou de dicionários, né? Aqui é um padrãozinho que é utilizado para a gente pegar qualquer tipo de argumento. Se tiver lista, a gente pega. Se tiver dicionário, a gente pega. É dessa forma. E aí, ó, isso aqui está rodando, é uma funcionalidade. Aqui, essas funcionalidades, eu estou só dando prints, mas entenda que aqui a gente pode criar várias coisas, várias lógicas, certo? Aqui a funcionalidade, entre aspas, que eu estou criando antes de chamar a função é só um print, que seria esse aqui, ó. Vai rodar antes da função executar. Aí aqui eu chamo a função propriamente dita. Aqui eu chamo a função propriamente dita. Eu estou guardando o resultado daquela função aqui. Isso daqui é a funcionalidade que seria após a função ser executada. Então aqui também é só um print. Ou seja, eu estou mostrando aqui, como exemplo, uma coisa que eu quero rodar antes da função e uma coisa que eu quero rodar depois da função, mas só um print. Aqui também eu estou printando o resultado e depois, na wrapper, a gente retorna esse resultado, certo? E o decorador, ele tem sempre que retornar essa função. Tem que ser dessa forma. Então, para o Python entender, vamos lá, para o Python entender o que é que precisa. O decorador aqui, ó, o mesmo nome, tá vendo, ó? A função aqui de cima, que é a função decoradora, ela tem o mesmo nome aqui depois do arroba, certo? E ela recebe como argumento uma função. Beleza? Tudo bem até aí?
o decorador aqui em cima da função que a gente quer encapsular, o nome dele tem que ser o mesmo daqui de cima. Essa função daqui de cima, a função, ela recebe uma função e o retorno dela tem que ser o wrapper, essa outra função aqui. Beleza? Aí nesse wrapper, esse wrapper é o cara que vai pegar os argumentos daquela função, dessa função aqui. O Python ele vai cuidar disso. O Python ele vai cuidar de, tipo, quando eu chamar essa função, ó, soma 2, 3, ele vai cuidar de passar esse 2, 3, ou os argumentos que sejam, para esse cara aqui, ó, nessa forma. Beleza? Ele vai cuidar de fazer isso, e quando eu chamar aqui, ele também vai cuidar de chamar a função certinha. Na verdade, quando eu faço aqui soma 2, 3, ele não está entrando nessa função aqui não, ó. Ele primeiro passa pelo decorador. Ele não faz essa função. Essa é a funcionalidade que tem dentro do Python, entendeu? O Python é que trata isso. Se você cria um decorador, quando eu chamo a função, ele não vai chamar a função específica aqui. Ele vai vir para cá, vai passar a função como argumento, e ele só vai chamar a função nesse trecho aqui, ó. Nesse trecho aqui é que ele vai entrar na função soma, vai somar, porque eu passei os argumentos aqui, ele vai somar e vai trazer o resultado para cá. Beleza? Isso aí é a magia negra do Python, de decoradores. Aí quando eu rodar, ó, isso aqui rodou antes de a função executar, a função foi executada. A função não printa nada, ó, mas ela foi executada, certo? Eu posso até colocar um print aqui, ó, só para a gente se situar ali no resultado. Função sendo executada. Eu vou dar um clear e vou rodar de novo. Ó, então aqui, ó, foi rodado antes de executar a função está sendo executada, ou seja, ele entrou aqui, né? Porque, ó, ele passou por aqui, entrou aqui. Aí passou por aqui, ele vai printar o quê? Vai printar esse, ó. Isso roda depois de executar a função. Aí depois a gente colocou esse outro print aqui, né? E depois ele dá o print do 5, que é o retorno da função aqui, ele vai printar, né? Print da soma aqui. Aí por isso que saiu esse 5 também aqui, beleza? Deu para entender? O wrapper eu acho que não precisa ser chamado sempre de wrapper, mas é uma boa prática. Eu posso dizer qualquer nome aqui, ó. Qualquer nome. Vamos testar? Eu acho que sim. Eu acho que não precisa ser wrapper, não. Pode ser qualquer nome. Ó, funcionou, tá vendo? Mas é uma prática comum, a gente chama de wrapper, né? Wrapper, tipo, é o cara que, como é que ele pega, né? Que ele pega a função e puxa os argumentos dela, né? Eu não sei se tem uma tradução específica para português. Vamos ver se tem. Empacotador, wrapper, ele pega, ele encapsula, né? Ele empacota e puxa o que a gente quer da função, né? Ao mesmo tempo, é porque ele faz muita coisa, né? Ao mesmo tempo que ele empacota aqui a função, ele consegue puxar, de alguma forma, os argumentos da função. A gente pode tratar esses argumentos. Entenda que aqui eu só estou fazendo um print. Mas a gente, antes de chamar a função, a gente pode fazer qualquer coisa com esses argumentos, né? A gente pode fazer um tratamento dele, né? Ver aqui, por exemplo, dar um print args. Aqui também eu só estou printando.
Aí, ó, saiu aqui o print, ó. 2, 3. Mas posso fazer qualquer coisa, verificar se esses argumentos são inteiros, se for soma só de inteiro, verificar se tem alguma string, verificar os argumentos, né? Como a gente sabe como a função aqui se comporta, o decorador aqui a gente também quer tratar, né? Se a gente quer tratar aquela entrada da função, os argumentos dela, a gente sabe como esses argumentos são feitos, né? Então a gente pode pegar aqui e fazer esse tratamento. Se não pode com número negativo, etc, etc. A gente pode fazer várias coisas, entendeu? Beleza? Então assim é que é feito um decorador. E existe N decoradores, por exemplo, tem como eu criar classes ou funções que a gente faz uma soma, tipo a gente pegar uma classe aqui, que eu vou ter que criar a classe também, né? Sei lá, classe. Aí eu... A gente pode criar decorador para fazer isso aqui, ó. Certo? Para fazer a soma. Tipo, aqui vai dar erro porque eu não criei o decorador. Mas a gente pode criar decorador para isso. Tipo, somar dois objetos de uma certa classe. Como é que é feita essa soma? A gente vai dizer no decorador. Entendeu? Isso aqui, esse próprio int de uma string, isso é um decorador também. Cadê ele? Eu fiz em outro lugar, né? Mas, tipo... print, int... Isso aqui é um decorador. Esse int aqui é um decorador, tá? É um decorador. Só que é um decorador que já tem no Python, entendeu? Então, decorador é isso. É tipo, ele é uma função que ele encapsula uma coisa e realiza uma tarefa, certo? Que a gente pode dizer qual é. Beleza? Ele é muito utilizado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa sobre decorador. Não, já vai para outro padrão. Que horas são? Tá. O padrão observador. Alguém quer falar do decorador? Perguntar mais alguma coisa? Oi, pode falar. Não, né? Tá. Tem um capítulo sem querer. Tá. Entenda que o decorador, a ideia dele é a gente pegar uma função que a gente já escreveu, né? E poder criar outras funcionalidades em cima daquela função, né? Ou função ou método. Aí a partir disso a gente pode criar N coisas, né? Com a mesma função. Criar funções extras. Não entendi o motivo de ter que passar o args e o que args. É para pegar qualquer coisa. Esse padrão de passar o asterisco arg, F2 asterisco que o args, é para pegar qualquer coisa. Seja uma lista de... Como é que se diz? Eita, me fugiu a palavra. O que o arg com dois asteriscos é para pegar chave e valores, né? E o outro é para pegar indexado, é uma lista indexada. É para pegar índices, ou para pegar como chave e valor. Ou seja, para pegar qualquer tipo de argumento. Aí ele vai gravar nesses dois caras. Aí no nosso caso, como é uma lista indexada, era só um número e outro número, aí fica no args, entendeu? É um padrão genérico, isso mesmo. O problema é que depois a função ela vai perder a assinatura dela original. Então se eu queria saber os valores que aquela função realmente pega em outra parte do código, se eu usar o método .doc, né, que outros métodos padrões do Python para pegar a assinatura, eu não consigo. Eu só mostro aquele QWArgs e o args. Sim, entendi o que você falou.
Então é um padrão, né, que a pessoa escolhe seguir. Isso não chega a ser uma problemática, não. Tem E como ser contornado. aí tem esse OREPS que é para preservar. Isso, é. Isso aí. É um padrão, né, que você vai ter que seguir ali no seu projeto com a wrapper. Aí tem o padrão observador. Esse padrão observador também é muito utilizado, tá? Principalmente em servidores, né? Sistemas de acompanhamento remoto, de tempo real, essas coisas todas. Para interfaces gráficas de usuário, né? Os GUI. Então, assim, é para monitorar um estado, né? Um estado, um tratamento de eventos. Quando a gente quer um sistema desse, que a gente tem algum evento, um clique de mouse, né? Uma mudança de aba, etc, etc. A gente pegar esse evento e realizar alguma ação, né? Um botão que você clica, certo? Então, tem esse padrãozinho aí do observador. Qual é a ideia dele? A ideia dele é ter o sujeito, que é o cara que vai ser observado por várias classes, e aí o sujeito, ele vai notificar as classes quando tiver alguma alteração de estado. A ideia é essa. E aí as classes observadoras, elas tratam essa mudança de estado da sua forma. Então o sujeito não está preocupado como é que a classe vai tratar, as observadoras vão tratar da notificação. O que é que vai fazer? Ó, mudou isso aqui, o botão foi clicado. O que é que você vai fazer, eu não sei, entendeu? Mas ele só faz avisar, certo? E aí cada observador ele vai tratar do seu update, que chama, né? A arquitetura é particularmente eficiente em situações onde o objeto central precisa ser monitorado e várias ações podem ser desencadeadas. É isso mesmo, certo? Aqui está falando, ó, o sujeito ele notifica os observadores para qualquer mudança. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Isso aqui, esse desenho, quem fez foi a IA. Eu estava testando o Copilot da Microsoft, testando aí, eu fiz só o texto e mandei ele fazer os slides, ficou com esses carinhas, Aí teve uns que fez até sentido, ó. Mas esse aqui do anexo eu não sei, é porque ele pegou esse attach, o detach, né, que é anexar, ele pegou e fez esse símbolo, mas para mim o sujeito tem que ser um bonequinho, né, e depois eu vou mudar, certo? Só que eu fiquei com preguiça de buscar um ícone de boneco que seja igualzinho e tal, aí eu deixar esse mesmo, depois quando for gerar o PDF eu coloco o bonequinho de perfil assim, né? Beleza? Mas aí foi isso, ele pegou essa ideia do anexar aqui, porque o que é que acontece? O sujeito, ele anexa ou desanexa os observadores. Então, o sujeito, ele guarda quem são os observadores dele, para poder notificar, entendeu? O sujeito só faz isso. Ele sabe quem são os caras que ele tem que notificar. E aí, quando tiver alguma mudança de estado, ele vai e notifica todos que estão anexados. E, eventualmente, ele pode desanexar algum observador, né, por algum motivo. E aí, por isso que ele tem essas duas funções, o attach e o detach. Attach, não sei como é que fala. Acho que é attach. Attach e detach. E aí, os observadores, eles têm esse método aqui, update, que é chamado quando ele é notificado. Beleza? Vamos ver na prática, deixa eu ver se tem... tem mais alguma coisa aqui. Os observadores, acho que eu já expliquei no primeiro slide lá. Os observadores são instanciados e anexados no sujeito. Quando o sujeito muda de estado, ele chama o update de todos os observadores que ele tem anexado, né? Cada observador reage à notificação de acordo com a sua responsabilidade, já expliquei isso também. O sujeito não tem conhecimento, expliquei isso também, né? Ele não tem conhecimento das ações específicas, a única função é notificar. E da mesma forma, os observadores geralmente não têm conhecimento uns dos outros. Eles só focam na sua resposta de notificação. A resposta à notificação, né? Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem. Eu também já falei disso, né?
tempo de monitoramento de dados em tempo real, interfaces gráficas, falei um pouco disso já. Então é isso, é um padrão que é bastante utilizado em vários conceitos. Gerenciamento de eventos na web, né? Também tem essa questão de assinaturas e publicações, um assinante, ele se inscreve lá em alguma coisa, e aí toda vez que tem uma nova revista, uma nova coisa, os assinantes lá, que são os observadores, eles são notificados, né? Beleza? Então a ideia é sempre essa, tem o sujeito, que ele desencadeia ações para os observadores, notificando-os. Certo? Cadê? Parece um daqueles enigmas falando nessa linguagem. Não entendi. Falando em que linguagem? Não, quando fala de observador, que eles não têm consciência uns dos outros. Ah, sim. Você vai entender melhor quando a gente for aqui, ó. Só tava passando o slide para ver se tem mais alguma coisa, mas vamos lá. Decorador, decorador e observador. Aqui está o observador, a ideia do observador. Então, a gente tem o sujeito, certo? E tem os observadores. Isso aqui ainda é do sujeito, tá? Mas vamos lá, de cada coisa. Isso aqui eu só coloquei, ó, um setter, um getter e um setter, tá? Coloquei aqui para a gente continuar falando disso. Mas vamos lá, ó. O sujeito, o que é que ele precisa? Lembra que eu falei que ele só precisa ter a lista dos observadores, e aí ele tem o estado, né? O estado que ele, quando é alterado, ele vai notificar. Aí tem o método attach, para poder anexar um observador. Então tem aqui o observador que ele recebe. E aí eu faço primeiro um tratamento. Ó. Se ele não tiver, se ele já não tiver contido na lista, aí eu dou um append, né? Porque se ele já tiver, aí eu não preciso anexá-lo. Beleza? O WebSocket também. O detach, o que é que acontece? É para desanexar. Aí a mesma coisa, eu coloquei um bloco try, porque eu posso tentar desanexar um cara que já tenha sido removido, né? Então eu vou tentar, né, fazer um remove. Se ele não conseguir remover, é porque aquele valor ali que foi passado, ele não existe na lista, né? Ou seja, teoricamente ele já foi removido. Ou então eu quero tirar um observador que ele nunca entrou naquela lista. Então ele vai levantar uma exceção aqui, beleza? E o notificador, o que é que o notificador faz? Ó, eu vou percorrer os observadores e eu vou dar um update em cada observador. Então, eu passo pela lista dos observadores e eu chamo o update. Beleza? Isso aqui é um pouco de como é que se diz? Polimorfismo, né? Porque eu não sei quem são os observadores, eu sei que é um objeto, mas eu não sei quem são. Eles podem ser diversas classes, inclusive, diferentes de observadores. Aqui eu só criei esse, mas pode ter outro tipo de observador. Lembra, cada observador, ele tem seu jeito de realizar o update. Beleza? Aqui eu só criei um, mas ele pode ter outras classes de observadores também. Então, mas todas elas vão ter que ter esse update, né? Então, essa função aqui, que é uma função polimórfica, ela chama o update independente de qual objeto que tem aqui. Mas só quer saber que ele tem esse update. Pode falar. O senhor pode subir um pouco para eu ver o init dessa classe? Aqui. Ele tem a lista de observadores e tem um estado. Certo? Obrigado. Pronto. Aí, sobre o estado, né? Aí eu criei um set e um get. Um get e um set, né? Aí o getter, eu só estou retornando mesmo o estado. Pode ser um none ou um str, porque a princípio ele é um none. Então, o getter pode retornar um none. E o setter, o que é que eu faço? Eu notifico, né? Aí é que tal. Toda vez que eu mudar o estado, eu vou notificar.
Então, por meio do setter, eu consigo fazer isso, certo? Toda vez que eu mexer ali no estado, né, que esse estado for mudado o valor dele, eu vou notificar. Beleza? E o notify faz o que? Ele faz isso aqui, ó. E aí o observador, ele tem uma classe update, que nesse caso eu só fiz dar um print. Então, ó, posso até no observador, não, vou deixar assim mesmo. O estado do sujeito mudou para, aí eu dou um get, né? Eu dou um get no state. Observe que aqui eu chamo o método get, né? Sem precisar chamar, por meio de propriedade, por meio de decorador. Veja que o state mesmo, ele tem o underline, certo? Beleza? Então aqui, ó, vamos ver como funciona. O sujeito, aí eu criei um observador 1 e um observador 2, dois objetos. Aí eu dou um attach no observador 1 apenas. Aí eu mudei o estado do sujeito para 1 e depois eu mudei o estado do sujeito para 2. Depois eu dei um detach no observador. E aí eu mudei de novo o estado do sujeito para 3. Aí pergunta, como é que vai ficar esse print? Coloquem aí na tela, no coisa de vocês aí. Como é que vai ficar esse print? Lembra que o print, não precisa botar o print todo, tá? Mas assim, os estados aqui, qual vai ser a ordem dele? E vai pintar? Eu não entendi. O print ele é feito toda vez que dá um update, né? No Observer. Quando é que é dado um update no Observer? Quando eles são notificados, né? Assim, ó. E quando é que são notificados? Quando muda o estado. Beleza? Então, estou conseguindo acompanhar? Sim. Então, ó, quando eu mudo o estado, cadê? Aqui. Quando eu mudo o estado do sujeito, o sujeito ele notifica todo mundo. E aí, quando notifica todo mundo, ele chama o update dos observadores. Certo? Então, aqui, ó, eu mudo o estado aqui, mudo o estado aqui e mudei o estado aqui. Só que tem esse lance dos observadores. Eu criei um observador 1, um observador 2. Eu anexei o observador 1 aqui e eu desanexei o observador 1 aqui. Então, como é que fica esse print? Só coloca só o estado. Estado 1 e 2. Quem mais? O 3 não sai porque não tem observador. Muito bem. É isso mesmo. Ninguém mais se arrisca. O Rickberg acertou. Agora, se eu fizer... Deixa eu dar um play só para vocês verem. Ó, tá vendo? Ó, estado 1 estado 2. Agora, se eu fizer isso aqui, ó. Sujeito, attach, observador 2. E agora, como é que fica o print? Eu anexei um segundo observador. Agora o 3 sai. Isaac, eu vou explicar de novo, mas chuta aí, aproveita que você falou, chuta aí qual é como é que vai ser esse print. Ele sai no print, o 3.
Bom, vai ficar assim, estado 1, estado 1, estado 2, estado 2, estado 3. Porque tanto o observador 1 quanto o observador 2 vai falar essa mesma coisa aqui, ó. Mas vocês acertaram, vai sair o 3, mas vai sair o 3 uma vez, que é o do observador 2. Entendeu? Aqui, ó. Tá vendo? Estado 1, porque os dois observadores estão lá. Aí estado 2, porque os dois estão lá. E depois estado 3, porque só um ficou lá. Beleza? Conseguiu entender? E da mesma forma, se eu colocasse aqui, né? O estado 1 só ia aparecer uma vez, mas o estado 2 ia aparecer 2 vezes. Entendeu? Tudo tem a ver com os observadores que estão lá observando, que estão lá anexados naquele momento, né? Se ele não está mais anexado, ele não vai falar. Aí, se eu colocasse mais outro, ia ser falado 3 vezes, né? A mesma coisa. Por isso que eu estou dizendo que eu posso criar outras classes de observadores. Que esse observador, ele sempre vai falar a mesma coisa, né? Mesmo sendo um outro objeto, ele vai reagir da mesma forma, né? Então, ó, reagiu dessa forma, reagiu da mesma forma. Beleza? Mas se fosse um outro objeto, ele também funcionaria, certo? Vou fazer aqui, ó. Aí esse 2 eu vou colocar como observer 2. Aí agora ele reagiu de forma diferente. E o print do 3 é o print do observer 2, né? Beleza? Entendeu? Então, assim, o Isaac falou aí que ainda ficou meio sem entender. Aí deixa eu voltar aqui, vou explicar melhor pegando esses exemplos. Então, ó, numa interface gráfica, por exemplo, a gente tem vários botões. Mas um botão, ele é considerado como um sujeito ali. E aí a gente tem funções para aquele botão. E aí eu tenho os observadores, que eles vão realizar ações diferentes quando o botão é clicado. Entendeu? Não só clicado, mas, por exemplo, o botão, ele tem também um hover, né? O hover é quando você coloca o mouse em cima. Aí tem os que acendem mais um pouco, tem os que escurecem mais um pouco, tem uns que fazem um efeito 3D de levantar ou abaixar, beleza? Tudo isso são ações realizadas por observadores, uma vez que o evento do hover é acionado, que aquele evento é do sujeito, entendeu? Então, tem ações ali que tem objetos que vão realizar ações que esses objetos estão observando, estão anexados ali naquele botão, entendeu? Então, se for um botão assim de tipo play numa música, aí quando clica, é um observador lá que vai chamar aquela música, beleza? Aí da mesma forma, monitoramento de dados em tempo real. A gente tem alguma coisa que precisa ser monitorada, que é o sujeito, e ele notifica todos os observadores, nesse caso uma central de monitoramento, quando tem uma mudança no tráfego ou no estado do servidor, certo? Então, a gente tem aquele ponto ali que está em tempo real, e ele sempre vai notificar o observador, que nesse caso é uma central de monitoramento, pode não ter só um objeto sendo observado, sendo sujeito, pode ter vários, né? Imagina assim, uma máquina, pronto, um carro. O carro, ele tem o sistema de farol, tem sistema de freio, sistema de várias coisas. Cada sistema desse tem vários sensores. Então, aquele sensor, ele é um sujeito ali. E para aquele sujeito do sensor, ele tem os observadores dele, que vai lançar para a central de monitoramento o que é que precisa ser feito quando tem alguma notificação, beleza? Aí tem esses carros que quando dá problema no freio, ele já não liga mais o carro, né? O carro já desliga e tal. Enfim, isso pode ser aplicado em várias coisas, certo?
em várias coisas. Sempre quando a gente quer essa coisa muito dinâmica de realizar ações, quando tem algum evento que pode ser, um evento pode ser levantado em qualquer momento, né? Então a gente usa esse padrão aí do observador. Beleza? Tranquilo? Acho que de padrão por hoje é isso, mas na próxima aula eu vou trazer mais padrões, certo? Alguém tem alguma outra pergunta, alguma dúvida, alguma queixa? Eu vou passar uma lista sobre isso, passar uma lista sobre a aula passada também. Acho que hoje ou amanhã eu já vou estar mandando essa lista. Eita, o livro, né? Eu vou colocar também. Eu não lembro agora o nome certinho. Mas aquele que eu mostrei é o Python 3. Como é Python 3? Isso aqui, ó. Python 3 Object Oriented Programming. Isso aqui, ó. Tem outros também. Eu vou passar uma listinha, tá? Mas esse é o principal. Beleza? Mais alguma coisa? Ou a gente pode encerrar por aqui? Eu falo isso, eu só vi o número diminuindo aqui, tem gente que já nem contou nem história, já foi saindo já. Ó, já saiu, mas tudo bem. A gente... Beleza, vamos encerrar por aqui. Foi a resposta, né? Eu disse mais alguma